Oi, oi, meu querido e minha querida! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos de volta mais uma vez aqui pelos microfones da Rádio Vibe Mundial para trazer um pouco mais de entendimento a respeito desta tecnologia maravilhosa, revolucionária, inovadora que você conhece como biorreprogramação bucal, né? Então, nós viemos aqui para apresentar o programa Odontologia da Nova Era, onde a gente explica, fala e comenta as questões ligadas à sua saúde e de que forma você pode trazer benefícios para todo o seu corpo através desta tecnologia, né? Então, nós estamos aí nesse processo, eu pessoalmente, há mais de 30 anos, e se você for pegar a história desta tecnologia em si, ela tem mais de 50 anos de existência. A experiência somada é mais de 70 anos de experiência clínica nesse intuito, com essa intenção, para trazer para vocês uma melhor qualidade de vida. E o grande diferencial desse nosso trabalho é que nós não procuramos tratar simplesmente aquilo que nós chamamos de sinais e sintomas, né? Nós procuramos tratar as causas, que isso torna o processo muito diferente. Então, só para você ter uma ideia, né? Se você tem um problema de ronco, um problema de apneia, e aí você passa a usar um aparelho chamado CPAP, que ele vai injetar ar na sua via respiratória e fazer com que você diminua ou deixe de ter apneias e ronco. Aquilo é muito bom, porque ajuda você a resolver um problema. Mas o aparelho em si não é desenhado para tratar as causas, ou seja, qual foi o fator que gerou, que criou esse problema. Então, embora ele ajude você, com o passar do tempo ele pode não conseguir mais te ajudar. Então, conciliar isso com o lado de tratar a causa é sempre a melhor alternativa. Por exemplo, nós, para esta finalidade, desenhamos um aparelho chamado DARA, o dispositivo anti-ronco e anti-apneia. Um aparelhinho que encaixa nos dentes e compensa, suplementa as falhas de crescimento que o paciente apresentou durante a vida, que gerou a falta de espaço para a língua, que obstruiu parcialmente a via respiratória. Então, aí nós estamos tratando a causa, tá? Da mesma forma, em vários outros segmentos. Hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre um assunto que repercutiu bastante nos últimos programas que nós fizemos e nos últimos vídeos que a gente colocou à disposição no Instagram e no TikTok, tá? Então, nós fizemos um vídeo falando sobre dentes do siso. E aí, teve bastante repercussão e muitas perguntas, muitas pessoas querendo saber, entender melhor. Perguntas do tipo, e agora que eu retirei os dentes do siso? Então nós vamos aproveitar o tempo que nós temos aqui na Rádio Vibe Mundial para poder explicar melhor essa questão, tá? Então vamos lá. Se você lembra da ideia de tratar a causa, né? Vamos pensar o dente do siso. O dente do siso, ele normalmente vai começar a nascer numa faixa entre 15 e 25 anos. A faixa mais estreita é 18 e 22. É onde o maior número de pessoas começam a ter o nascimento do dente do siso, tá? Então vejam, ele começa a chegar nessa fase. E aí é um dente que em muitos dos casos ele incomoda, tem dor e etc. E aí, o que a gente ouve na maioria das vezes? Ah, não, vamos já extrair esse dente. Eu já vi casos de dentistas indicarem a extração e realizarem a extração ainda com os 12 anos de idade, internavam o jovenzinho, faziam uma cirurgia em hospital para retirar o dente que estava em formação dentro do osso, porque justificava-se da seguinte maneira: não, ele pode vir a dar problema, pode vir a causar dor e sofrimento, então já vamos resolver isso. Olha, eu acho completamente errado esse tipo de coisa, tá? Porque a gente não está tratando as causas.
vamos entender as causas. Se o dente do siso, na fase que ele deveria nascer, ele tenta nascer e não consegue, qual é a causa disso? Qual é o problema? Lembre, gente, buscar, tratar causas. Bom, quando nós fomos estudar, já com esse viés, essa forma de pensar, o que nós percebemos? Nós percebemos que a causa pela qual o dente do siso não consegue nascer, ou ele fica deitado, e tem situações que a gente ainda não explica 100%, que ele está de ponta cabeça, por exemplo, sabe? Muito raro, mas às vezes acontece. Então, quando ele está tentando nascer e não consegue, é porque ele não encontra o espaço que foi destinado para ele, tá? Aí você fala, opa, peraí, por que isso está acontecendo? Aí quando você vai buscar mais a fundo, você percebe que houve naquele indivíduo uma falha de crescimento estrutural. A arcada, a boca, deveria ter crescido mais para frente, deveria ter crescido mais para os lados, deveria ter crescido mais em altura e não cresceu. E essas falhas no sentido de crescimento roubaram espaço dentro do siso. Então vamos lá, o dente do siso é o que a gente chama de terceiro molar. Então, quando o segundo molar foi nascer, ele não tinha o espaço que era dele, ele chegou um pouquinho para trás e roubou o espaço do dente do siso. Aí, quando o dente do siso vai nascer, ele não encontra o espaço que é dele, e aí fica aquela embolação toda lá. Então, começa a ter problemas. Na grande maioria dos casos, não é o dente do siso que apresenta problemas, é a gengiva, tá? É a gengiva que o dente não consegue nascer por completo, parte do dente fica recoberto pela gengiva, a gengiva é flácida, acumula alimento por baixo dela e aquilo cria uma inflamação, podendo caminhar para uma infecção. Quando um grupo de bactérias ali se organiza de certa forma, cria uma infecção, tá? E aí dentro desse contexto, o que nós temos? Um quadro de muita dor, é bem dolorido, porque ele está ali no fundão da boca, qualquer movimento que você faz dói, vai comer pior ainda, né? Então, só de falar já dói, porque está muito inflamada aquela região, que é bem próximo ali à bochecha. Então fica bastante dolorido. E é óbvio que ninguém gosta de sofrer, né? Então, dentro desse contexto, as pessoas com dor falam o seguinte, melhor coisa é tirar, né? Só que precisamos entender, mais uma vez, o que está por trás. Primeira coisa, eu falei para vocês das causas. A causa é falha de crescimento. Agora, vamos mais profundo um pouco? Aí você vai falar, nossa, mais do que isso? É, mais do que isso. O dente do siso, ele tem uma relação sistêmica. Alguns estudos mostram que ele tem relação com o coração. A retirada dele aumenta a predisposição de problemas cardíacos. Outros estudos mostram que ele tem relação com o sistema de drenagem linfática, que é a drenagem linfática das pernas. Então, a retirada do dente do siso vai predispor a inchaços, varizes e processos de má circulação nas pernas. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que uma coisa está ligada à outra, né? Então, alguns estudos são meus, outros são de outras pessoas e por aí vai. O que nós percebemos? Um dos meus estudos foi interpretar e entender qual a relação do emocional ligado aos dentes. E quando nós começamos a fazer esse estudo, o que nós percebemos? Que o dente do siso, de alguma forma representativa, estava realmente ligado às pernas. As pernas, dentro do sentido figurado, que é assim, como você vai se conduzir durante a vida, em que caminhos você vai andar, né? Então veja só, nós verificamos que o dente está ligado à perspectiva de futuro. Quando o paciente, ele vem de uma origem onde ele não tem a base emocional ou financeira para que ele se sinta seguro no caminho da vida dele, né? Veja, o financeiro, às vezes ele nasceu numa família muito humilde e ele não tem perspectiva de que ele vai ser alguém, que ele vai ser um bom profissional, que ele vai ganhar o próprio dinheiro, conduzir a própria vida. Aí ele tem insegurança, o dente do siso ou não se forma ou tem dificuldades para nascer. Lado emocional, às vezes ele está numa família muito boa em termos de condição financeira, mas ele não se sente bem, ou a família faz com que ele não se sinta bem, em termos do caminho que ele vai trilhar futuro.
aí o dente do siso apresenta problemas. Então veja, o que eu fiz na minha vida? Eu procurei estudar o mais profundo que eu pude para poder aqui trazer para vocês as respostas desses estudos, né? Entender que, na verdade, se nós não buscarmos entender as causas, nós vamos simplesmente tapar o sol com a peneira. Nós vamos empurrar a coisa para frente, empurrar com a barriga, como popularmente se diz, e aí o problema vem muito pior. Então veja, a nossa indicação é pela manutenção dos dentes do siso, ou seja, não devemos extrair os dentes do siso, né? No entanto, tem muitas pessoas que já extraíram os dentes do siso e pessoas que os dentes nem sequer nasceram, tá? É muito comum. Bom, então vamos lá. Estas situações estão presentes de diversas formas. Tem gente que tirou só um, tem gente que tirou 2, tem gente que tirou 3, tem gente que tirou os 4, tem gente que não tirou nenhum, que é o ótimo. Eu recebi um dia um caso desafiador, esses dias agora, de uma paciente com os 4 dentes do siso e os dentes muito apinhados. No sistema tradicional de ortodontia, frequentemente se retira os dentes do siso, puxa os dentes posteriores, roubando lá o espaço do dente do siso e alinha os dentes da frente. Nós não fazemos isso. E eu digo para vocês por quê, tá? Vou aproveitar aqui e passar para vocês os telefones da Odontobalance. E aí você vai poder entrar em contato para agendar a sua consulta de diagnóstico ou tirar suas dúvidas, tá? Então, o telefone fixo, para quem prefere, é 11, né? O código aqui da cidade. E aí você digita 3287-7010. E o preferido da maioria, que é o WhatsApp, muitos dos ouvintes da Rádio Mundial, da Rádio Vibe Mundial, já tem salvo no celular, porque eles vão fazendo perguntas lá pra gente, a gente vai auxiliando eles. É o WhatsApp, que é o 11 também, né? 94774-4220. Vou repetir que esse o pessoal usa mais. 94774-4220, tá? Então, muito bem. Esses são os caminhos que você pode acessar a gente pelos telefones, mas você pode também pelas mídias sociais. Você já segue? Já nos segue nas mídias sociais? Não? Vai lá, dá um cliquezinho, 2 cliquezinhos, você recebe a notificação, acompanha a gente, segue a gente e vai sabendo. E agora nós estreamos, tem pouco tempo, esse ano nós estreamos no TikTok. No TikTok a gente fala basicamente sobre as questões do emocional. Então tá bem interessante lá. A gente vai fazendo cada canal com conteúdo para ficar mais interessante, para não ficar repetindo tanto, né? Depois a gente passa para os outros canais alguma coisinha. Muito bem. Então tá lá. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok agora. E aí você pode estar se informando. Que assim, eu penso minha forma de pensar é o seguinte: eu preciso passar para você conteúdo, algo que seja útil para sua vida. Eu não quero desperdiçar o seu tempo. Eu quero que o tempo que eu estou aqui, que você está me ouvindo, seja útil para você. É dessa forma que eu penso, tá? Eu não quero te distrair, que às vezes é necessário também, né? Mas na maior parte do tempo, você precisa se informar e tomar decisões. Muito bem. Então vamos lá. Aí, o que acontece, né? Então, quando a gente tem oportunidade e nós pegamos o paciente nos seus primeiros anos de vida, nós já começamos a realizar a programação de crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários. Quando esse processo é feito, na maioria das vezes, você tem os dentes nascendo com facilidade. O paciente nem sabe que nasceu. Às vezes ele está fazendo um retorno no consultório para fazer aquelas avaliações de como a coisa está indo, né? Já terminou o tratamento, está tudo bem. E aí, nesse retorno, fala assim: nossa, teu siso nasceu. Nasceu? Nossa, nem senti. Então, este é um dos caminhos pelos quais a gente consegue deixar a arcada na situação ideal. Outra situação é o caso dessa paciente que eu contei, desafiador. Adulta, tem os 4 dentes do siso e bastante apinhamento dentário. Apinhamento é quando os dentes estão todos fora do posicionamento, né? Tá tudo bagunçadinho, um para frente, um para trás, um atrás do outro, aquela bagunça. Então, aí, esse é um outro caso que a gente pega e começa a tratar.
E o outro caso é aquilo que, das perguntas, até foi uma pergunta que teve no Instagram. E quando já retirou o dente do siso? Bom, primeiro nós temos que entender, falei para vocês a relação que tinha o dente do siso com o cardíaco, o dente do siso com o sistema linfático, mas tem mais coisas. O dente do siso está relacionado à postura da sua cabeça, tá? Quando a sua arcada tem o crescimento ideal, o peso da sua boca se contrapõe à base do seu crânio. E aí, a sua cabeça entra num eixo de equilíbrio em relação aos seus ombros, à sua coluna e à sua estrutura corporal como um todo. Na base, fica alinhado com seus pés, tá? No entanto, quando você tem uma alteração de crescimento da arcada ou retirada de dentes, mais especificamente a retirada dos dentes do siso, o seu corpo vai entender que a sua estrutura de arcada está leve comparado com a base do seu crânio. Consequentemente, a sua cabeça vai para frente. Quando a sua cabeça vai para frente, você tem alteração do processo de articulação das vértebras na sua coluna, tá? Começa a comprimir a parte nervosa, o disco articular, e aí você entra num processo de formação de protusão de disco, hérnias, e aí começa a haver chances de pinçamentos e assim por diante, tá? Então veja, esta é mais uma situação onde o dente do siso está correlacionado a todo o sistema. E aí? E quem tirou esses dentes? Bom, nós precisamos compensar, suplementar as deficiências. Frequentemente, a pessoa que retirou o dente do siso, ela tem falhas de crescimento na estrutura da arcada. Ou seja, ela tem aquela arcada que não cresceu. Por isso que o dente apresentou problema em algum momento. E aí, nós vamos, em primeiro lugar, verificar a possibilidade de corrigir, fazer aquela arcada crescer e se desenvolver dentro do possível, porque na vida adulta nós temos limitações, né? Muito bem. E aí vai. Recuperou aquele espaço? Corrigiu o que é possível corrigir? Ótimo. Isso foi o suficiente? Na maioria das vezes não é o suficiente. Mas foi por isso que nós desenvolvemos sistemas especiais de aparelhos. São duas séries em base, que é o sistema Polis, as placas oclusivas lisas, e o sistema DARA, ou dispositivo anti-ronco e anti-apneia, que nós falamos no início do programa. Então veja, a partir do momento que nós identificamos as deficiências que o paciente tem, nós podemos criar compensações para aquela falha. Vamos dizer que o paciente, a arcada dele não cresceu para frente, nem para os lados, nem à altura. Para os lados a gente consegue recuperar no processo corretivo. Mas na altura, nem sempre. Para frente, não dá mais no adulto, né? Às vezes pode reposicionar o queixo com o DARA, por exemplo. Mas nós temos que compensar. Aí desenha-se aparelhos para suplementar a deficiência que aquele paciente tem. Compensar a questão postural, para que a cabeça tenha um alinhamento melhor em relação à coluna. Ampliar nele a capacidade respiratória, porque está correlacionada com a falha de crescimento da arcada. E dentro desse processo, a gente consegue solucionar muitos dos sintomas que o paciente traz. Mesmo que ele foi para lá, relatando problemas com o dente do siso. Por exemplo, puxa, doutor, depois que eu extraí o dente do siso, eu comecei a ter dores no pescoço. Passei a ter dores nas costas. Ou passei a ter isso, ter aquilo, né? E aí o que a gente faz? Pega e trabalha como um todo. Não tem como. Vou contar para vocês um segredo aqui que não é segredo. Não tem como mexer na sua arcada dentária, mexer com a sua estrutura da arcada, sem que crie-se uma interferência ou algum tipo de reação na sua postura esquelética, no seu sistema respiratório, no seu equilíbrio bioquímico digestivo e no seu emocional, tá? Sempre que a gente vai mexer com a sua estrutura da arcada, vai, de alguma forma, interferir nesses fatores que nós falamos. Sabendo disso, nós procuramos fazer com que o tratamento possa trazer o melhor nível de resultado possível para esses 4 fatores que são importantíssimos. É claro que, como consequência disso, nós temos uma recuperação da estética, né, com o alinhamento dos dentes, um encaixe dos dentes mais favoráveis, que aí melhora a questão da oclusão e mastigação, e que também acaba beneficiando a parte fonética, né?
Porque quando os dentes estão bem posicionados, você tem melhorias na parte fonética também, tá? Então veja, nós fizemos aqui um apanhado geral de como isso funciona. E os recursos que a gente usa na base é o sistema que nós chamamos Clear Balance. Nós também podemos usar o sistema da Invisalign. Nós somos credenciados da Invisalign. A própria Invisalign nos chamou para fazer parte do grupo. Então nós podemos usar Invisalign e Clear Balance na base, tá? No entanto, com o sistema Clear Balance, nós podemos expandir para os sistemas que são chamados de Clear Balance Policy ou Clear Balance Data. Como eu disse para vocês, são duas bases de sistemas que nós desenvolvemos lá na Odonto Balance e que nós podemos trabalhar em conjunto para proporcionar resultados mais amplos. Veja, quando um paciente chega no consultório, seja por uma questão do dente do siso ou não, nós sempre vamos olhar para ele e pensar de que forma nós podemos ajudá-lo desta forma ampla, que é a respiração, bioquímica, equilíbrio esquelético postural e emocional. Sempre nós vamos focar nesse conjunto, sempre nós vamos procurar fazer com que todas as áreas sejam beneficiadas, né? Nem sempre temos todos os recursos. E um outro recurso que a gente utiliza para ajudar ainda mais na parte postural é o biomodulador, que trata a síndrome da bola de boliche, tá? Nós já fizemos aqui alguns programas explicando esta questão. Eu recomendo que você dê uma olhada, está disponível no YouTube. Muitos dos programas estão no Instagram. E tem bastante coisa também no sistema de podcast. Você pode usar o Deezer, o Google Podcast, você pode usar o Spotify para acessar os arquivos de áudio. E aí você vai tendo as informações necessárias para que você entenda. Síndrome da bola de boliche, a estimativa é que mais de 90% da população tenha as alterações da síndrome da bola de boliche em algum grau, né? Que é o deslocamento dos ossos esfenoides, que estão na base do crânio. Antigamente era feita a correção através de uma cirurgia complexa. Hoje é feita em 5 minutos através de um aparelho de alta tecnologia, que é chamado de biomodulador, que nós temos lá na Odonto Balance, tá? Então veja, gente, esses são os caminhos aqui que a gente tem para ajudar você. Eu espero ter conseguido abranger bastante coisa em relação ao dente do siso, porque está gerando bastante polêmica. As pessoas têm perguntado muito a respeito desse tópico, porque essa faixa entre 15 e 25 anos, muito jovem sofre com isso, né? Depois procure saber um pouco mais sobre essa perspectiva do futuro. Por que o jovem nessa fase sofre com essa questão? Você vai entender melhor, tem outros vídeos que a gente explica isso mais profundamente. E aí você vai conhecendo e tomando as decisões acertadas na sua vida. Para você agendar sua consulta de diagnóstico, você liga para a gente no 3287-7010 ou no WhatsApp, que é o 94774-4220. Para ambos os números, se você estiver fora da cidade de São Paulo, deve colocar o 11, tá bom? E aí você pode falar conosco lá e obter mais informações. É claro, às vezes numa apresentação de um programa como esse, surgem dúvidas. Então, pesquise mais sobre o que nós estamos falando sobre dentes do siso. Se você tiver dúvidas, liga pra gente, manda uma mensagem pedindo mais informação e nós vamos estar felizes de poder ajudá-lo. Que esse é o nosso propósito, tá? Poder trazer para vocês mais qualidade de vida a partir daquilo que nós desenvolvemos e criamos, tá certo? Gente, o programa chegou ao final. Quero agradecê-los imensamente pela audiência, por estar aqui e convidá-los para assistir e acompanhar o próximo programa, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau!